Retornando aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário Cláudio Honor Risse que proceda novamente à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césare, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correa e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Projeto de lei número 07 de 2007, que institui a Comenda Chico Barreto e Ana Rosa. Aprovado por maioria em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada aos 12 dias de março próspero passado. Os vereadores André Luiz Rezec, Dorival de Almeida Júnior, José Francisco Abrão Miziara e Luiz Carlos Anastácio apresentaram tempestivamente emendas ao presente projeto de lei. O primeiro secretário procederá à leitura da apresentação de emendas. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, apresentação de emendas. Processo número 125/2007 e projeto de lei número 07/2007. Após analisarmos meticulosamente o projeto em questão, sugerimos ao douto plenário a aprovação das seguintes emendas. Primeiro, emenda substitutiva ao inteiro teor do artigo 3º, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 3º. Cada vereador deverá designar uma personalidade a ser homenageada, totalizando-se 11 nomes. Fecha aspas. Segunda emenda. Emenda substitutiva ao artigo 4º, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 4º. Os vereadores deverão remeter à presidência do Legislativo nomes de personalidades que se enquadram em um dos perfis definidos por esta lei até o final do mês de fevereiro de cada ano. Fecha aspas. E número 3, emenda supressiva ao artigo 5º, remunerando os subsequentes. Sala das Sessões, vereador Ruiz Menezes, aos 19 de março de 2007. Está em segunda discussão o projeto, bem como as emendas apresentadas pelos vereadores. Não havendo oradores, está em votação uma a uma das emendas apresentadas. A primeira emenda substitutiva ao inteiro teor do artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda. Segunda, em votação a segunda emenda substitutiva ao artigo 4º. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado também por unanimidade. Emenda supressiva ao artigo 5º. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado também por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto em sua redação original. Não havendo oradores, está em votação o projeto no original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação na sua redação original. O vereador Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da redação final
nessa mesma sessão. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em última discussão. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final, já com as emendas acopladas. É esse. No projeto, passou. Ele pediu a retirada, não pediu? Não, ainda não. Pode ler aqui, né? Depois a gente pega o processo. Pode ler, parecer. Discussão única. Parecer dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, Cláudio Honor Risse e Otávio Alves Garcia, pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 08 de 2007, de autoria do vereador Luiz Carlos Anastácio, que dispõe sobre a instalação de placas de alerta sobre funcionamento de radares fixos no município de Barretos. Com pedido de adiamento de 15 dias ao autor. Com a palavra, a vereadora Anastácio. Cadê o microfone sem fio? Obrigado. Senhor presidente, ainda nós estamos aguardando a resposta do Denatran. O Detran nos enviou um ofício, uma resposta dizendo, confirmando a inconstitucionalidade do projeto. Independente disso, eu solicito a retirada do projeto para mim elaborar algumas alterações de projetos já aprovados em outras cidades, que nós estamos fazendo levantamento, e apresentar outro projeto para não criar o mesmo problema da inconstitucionalidade que foi apresentado pelo Detran, faltando o Denatran. Então, eu prefiro retirar o projeto e depois, sim, discutir com outro projeto de lei. O pedido do vereador Anastácio é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a retirada do projeto. E aí, Nico? Primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 016 de 2007, de autoria desse presidente, dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas nos clubes sociais ou particulares, associações e similares, contendo informações que especifica aos frequentadores. É sobre a necessidade do uso de protetor solar. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O membro da Comissão Justiça e Redação elaborou o parecer em separado, apresentando emenda substitutiva ao presente projeto de lei. O primeiro secretário, Cláudio Honor Risse, procederá à leitura da apresentação da emenda. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 123/2007, em 16 de fevereiro de 2007. Processo número 266/2007 e projeto de lei número 16/2007. A matéria está regularmente formalizada, devendo tramitar normalmente neste legislativo. No entanto, para que a atuação da pretensa lei seja mais efetiva e eficaz, apresento ao douto plenário a seguinte emenda. Primeira, emenda substitutiva ao artigo 1º, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 1º.
os clubes sociais ou particulares, associações ou similares estabelecidos no município de Barretos que colocarem piscinas à disposição de seus frequentadores ficam obrigados a fixar placas explicativas com os seguintes dizeres, abre aspas, exposição direta aos raios solares sem a utilização de protetores solares, principalmente no período das 10 às 15 horas, causa prejuízo à saúde. Fecha aspas. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 16 de fevereiro de 2007. Está em discussão o projeto e a emenda. Não havendo oradores, está em votação a emenda apresentada pelo membro da Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da redação final na mesma sessão. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a apreciação. Hã? Em segunda discussão. Desculpa, vereador. Está em discussão. Em segunda discussão. Não havendo oradores. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O vereador Otávio, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da redação final na mesma sessão. É regimental, está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final, já com as emendas acopladas. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 06 de 2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, que concede o título de cidadão benemérito de Barretos ao Dr. Ronaldo Fenelon dos Santos Filho. Com vista ao vereador Kiko Miziara, que não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Não, senhor presidente, é pela tramitação e com o meu voto favorável. Obrigado. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Senhor presidente, eu solicito vistas do projeto. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o pedido de vistas do vereador André Rezec. Votaram favoráveis os vereadores Paulo Correia, Mandioquinha, Otávio Alves Garcia. Desculpa. Votaram favoráveis o vereador Luiz Carlos Anastácio, André Rezec, Kiko Miziara e Lilico. Está em primeira votação. Está em discussão, senhor presidente? Está em discussão.
eu gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que, infelizmente, eu tenho que fazer uso da palavra nessa tribuna, porque desde a semana passada eu tinha pedido os 15 dias, que foram rejeitados semana passada e novamente rejeitado hoje. Inicialmente, para pedir pela ordem, senhor presidente, nos termos do artigo 16, parágrafo 2º da Lei Orgânica, que diz o seguinte: não poderá votar o vereador que ele próprio, ou parente afim ou consanguíneo, até o 3º grau, inclusive, tiver interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. E existem vários vereadores impedidos de votar. O primeiro é o autor proponente da matéria, o vereador Otávio Alves Garcia, que teve sua cunhada, parente de 2º grau, por afinidade, Cláudia Renato Ferreira, contratada no dia 1º de 12 de 2005. Segundo, o vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, com seu filho Danilo Rodrigues de Oliveira, contratado no dia 22 de 6 de 2006. Terceiro, o vereador Paulo Correia, cujo seu irmão, Geraldo Correia, vence o mandato agora, está se candidatando à direção-geral ou vice-direção-geral. Pois não. Vereador André Rezec, eu acho que não é cargo comissionado, foi um cargo eleito, inclusive no seu mandato. Acho que Vossa Excelência não ouviu o que eu disse. Está terminando o mandato e é candidato. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra, vereador André? Eu estou dizendo, se o presidente não quiser indeferir, se ele lá indefira. Ele tem competência para estar administrando? Eu não estou discutindo a competência do seu irmão. Vereador, para com isso. Eu estou discutindo o artigo 16, parágrafo 2º da Lei Orgânica do município de Barretos. Isso foi uma questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência deferisse, indeferisse. Não, o senhor pediu, o senhor iniciou o seu Sim, pronunciamento eu iniciei pedindo e vistas. levantei a questão de ordem com base no artigo 16, parágrafo 2º da Lei Orgânica do município de Barretos. O parecer do nosso jurídico da Casa é de que nenhum dos vereadores citados por Vossa Excelência estão impedidos de votar. Correto. É um direito do senhor indeferir. Já não é a primeira vez que indefere e eu estarei tomando as medidas que julgar necessária. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu, infelizmente, até tinha pedido, poderia até me ausentar para não criar tamanho constrangimento num título de cidadão, mas, infelizmente, eu vou declarar meu voto contrário. E vou dizer o porquê estou declarando meu voto contrário. Infelizmente, a Fundação Educacional de Barretos vem, e Vossa Excelência sabe bem disso, porque é o tesoureiro, atrasando o salário, não recolhendo o fundo de garantia dos funcionários e criando uma série de problemas. Então, por isso, manifesto o meu voto contrário. Obrigado. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com o voto contrário do vereador André Rezec. O vereador João Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Pode ser feita quando há urgência na deliberação, não é o caso do título. É regimental.
É regimental. Eu queria discutir com relação a isso, porque a apresentação desses 2 títulos de cidadania seriam entregues em datas já pré-definidas, em que haverá um evento de vulto, de relevância, onde será feito o lançamento da revista jurídica da Fundação Educacional de Barretos, e cujo evento contará com a presença de desembargadores. Eu coloco a discussão dos senhores vereadores, a necessidade ou não do caráter de urgência. Segundo o artigo 119 do Regimento, justificado o motivo de interesse público. Não vejo interesse público. Vossa Excelência também pode decidir. Essa matéria não consta no regimento interno, portanto, o plenário pode discutir. Pode apreciar. Hã? Consta? Pois não, vereador Kiko Senhor Misério. presidente, eu não queria entrar no mérito das questões que estão envolvidas dentro do projeto em si, mas a observação formulada pelo vereador André Rezec é pertinente. Lamentavelmente, nós vamos ter que acatá-la, porque isso é o que determina o próprio regimento, né? Nós não podemos colocar em votação uma coisa, porque a relevância que Vossa Excelência levantou não é uma relevância com relação ao que determina a lei. Tá? Não é um processo de urgência, embora haja uma solenidade que mereça a aprovação do título, a colocação dos títulos diante da cerimônia e do envolvimento com todas essas personalidades envolvidas. No entanto, volto a frisar, não é um processo urgente. Eu acho que a reivindicação do vereador André Rezec é pertinente e deve ser atendida, na razão exatamente dessa de não ser o enfoque dado por Vossa Excelência a razão de urgência do projeto. Obrigado. Em discussão. Essa presidência vai acatar, pela ordem do vereador André Rezec, e nós vamos, mantido o projeto de decreto legislativo, nós vamos apreciar em segunda discussão na próxima sessão. Justificativa de voto do vereador Paulo Henrique Corrêa. Eu acho a suspensão dos trabalhos, vereador Paçoca, foi para que as coisas caminhassem de uma maneira mais coerente aqui dentro da Câmara Municipal. Uma pessoa do status do Dr. Ronaldo Fenelon, uma pessoa que tem uma família tradicional na cidade de Barretos. E, embora o vereador André Rezec arguir alguma coisa que eu tenho um irmão dentro da fundação, ele tem pela sua competência, ele tem um doutorado fora, não é cargo comissionado. Vossa Excelência sabe que eu não possuo cargo comissionado em nenhum lugar do município. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Eu acredito que Vossa Excelência foi muito infeliz. Eu acho que passou dos limites que eu acho que uma casa de leis tem que ser respeitada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Anastácio. Eu confesso, Paulo, para você, que eu não me medi esforços para que tudo corresse dentro da normalidade e votasse o projeto hoje. Essa foi uma questão que o vereador levantou, que nós, a bancada, tanto eu como o vereador Lico, como o Kiko,
e nós tivemos uma reunião à tarde, não foi discutida. Ele buscou na lei orgânica e levou ao conhecimento do senhor presidente algo que eu também não conhecia, e se fosse eu no lugar do presidente, eu confesso para você que eu também não conhecia esse artigo e estaria com a mesma dificuldade. Então, eu confesso para você, com toda sinceridade e com todo o respeito ao presidente e a você, que eu não sabia que o vereador André, colega André, ia levantar essa questão da lei orgânica. Eu já declarei o meu apoio, o meu voto, mas é uma questão de regimento e uma questão da lei orgânica que ele levantou, que o presidente acatou, que, infelizmente, foi levantada agora, não foi levantada lá dentro da reunião que a gente poderia ter discutido. Com a palavra, o vereador Kiko Misiaro. Senhor presidente, eu votei favoravelmente ao projeto, votaria tantas vezes quantas, porque essa pessoa é uma pessoa afetivamente ligada à minha família e eu gosto muito do Ronaldo. Como vou votar favoravelmente ao outro projeto? Só que eu acho que nós voltamos a radicalizar nas coisas, e não é assim um processo de radicalismo que seja, pelo menos, passível de alguma forma de discussão ou de abertura. Fica e enrijece dentro do procedimento, e a gente fica um pouco preocupado com o andamento das coisas, porque daqui a pouco outras justificativas vão estar embasadas no regimento interno. Mas com relação ao que foi a solicitação do vereador André Rezec, que evidentemente já foi levantado em muitas outras situações de proponência de títulos ou de outras coisas, de homenagens, coisas semelhantes, nós fizemos votação em primeiro e segundo turno, passando por cima do regimento interno. Passamos várias vezes, a gente poderia ter passado mais uma vez. Mas eu acho que o clima que está sendo criado, de realmente assim, de não se discutir ou não se tolerar, veio assim de ambas as partes. Não foi só a intolerância e o radicalismo do vereador André Rezec. Já veio de antes, porque lá dentro nós efetivamente não nos entendemos. E como nós não nos entendemos lá dentro, o desentendimento veio para cá. O desentendimento veio para cá, que já está aqui. Ele não veio daquele momento ali de desentendimento lá dentro da sala de reuniões. Então, já existe um processo de desentendimento aqui, que cada um julga, cada grupo julga, ou cada pessoa em si julga, que está sendo aviltado nas suas proposituras ou está sendo obrigado a aviltar alguma outra propositura. Como eu falei na explicação pessoal semana passada, ali da tribuna, eu acredito que esses procedimentos não vão nos levar a nada. E eu acho até que nós poderíamos ser um pouco menos radicais dentro do processo de entendimento e discutirmos até mesmo o projeto em si. Eu não posso dizer por ninguém, as desavenças íntimas que cada um possa ter consigo próprio de votar favoravelmente ou contrariamente a um projeto. Eu acho que cada um tem. Eu mesmo já engoli goela abaixo, porque era proponente, por exemplo, um grande amigo meu, propor um título para uma pessoa que era um grande inimigo meu. E eu tive que votar favoravelmente em deferência, até aviltando o meu próprio posicionamento, o meu próprio sentimento. Mas essas situações todas eram abrandadas depois pelo convívio, porque, tá bom, é uma pessoa que, quem sabe, venha mostrar que vale efetivamente aquilo, e alguns vieram mostrar que não valiam mesmo. Mas eram situações que eram passíveis de uma concessão de parte a parte, coisa que a gente está percebendo agora que não está acontecendo. Então, senhor presidente, só para encerrar, eu não sei que caminhos nós vamos tomar, eu acho que o senhor é que vai ter uma árdua missão de tentar contemporizar, principalmente porque eu convoco aí Vossa Excelência para ser o presidente da Câmara Municipal de Barretos. Vossa Excelência não é o presidente que tem um grupo e não tem um outro grupo. Vossa Excelência tem os 11, os 10 vereadores ligados e submetidos ao seu mandato. E eu não sei, senhor presidente, como é que nós vamos nos entender. Eu sei como é que nós vamos nos desentender. E se alguma coisa não for sábia dentro do nosso posicionamento, a coisa vai chegar a um ponto que nós vamos nos odiar até mesmo de uma forma animalesca. Porque agora a coisa está assim, daqui a um ano a coisa vai estar muito pior, porque aí vai todo mundo submetido às tensões eleitorais
e um processo em que cada um tem que marcar o posicionamento diante da sociedade. Por isso, eu honestamente não sei, eu acho que a gente vai precisar sentar ali e conversar pelo menos uns 3 dias seguidos para a gente ver se a gente consegue se entender um pouco. Porque cada forma de argumentação agora está sendo levada muito ao nível do pessoal. E o pessoal, embora seja fundamental e é a referência que cada um tem, ele tem que ser um pouco questionado. Ele tem que ser até deixado de lado para que haja esse proposto ou suposto convívio saudável entre nós. Coisa que, honestamente, eu acho que cada vez está mais distante da possibilidade. Mas eu acho que essa é uma missão que cabe ao senhor. A forma como eu acabei de colocar, que Vossa Excelência é o presidente dos 10 vereadores, não é o presidente que tem que sustentar a sua bancada e tem que estar em oposição ao outro. Vossa Excelência é que vai ter que fazer o procedimento de tentar contemporizar tudo isso. Sei que é muito difícil, nem sei como é que Vossa Excelência vai fazer. Mas eu sei que nesse ritmo das coisas, daqui a pouco, agora há pouco, um vereador, Lilico, brincou comigo e falou assim, pronto, agora vão votar contra todos os nossos requerimentos. Pode ser até que aconteça isso. E aí, evidentemente, a coisa complicou de vez. Né? Mesmo porque alguns requerimentos têm valia, outros podem até nem ter tanta valia, dos meus, por exemplo. Mas acho, senhor presidente, que nós chegamos a um impasse muito cruel, uma encruzilhada muito terrível, porque se nós não formos, no mínimo, inteligentes e lúcidos, nós não vamos conseguir conviver entre nós mesmos. Obrigado. Vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro quero deixar bem claro que as manifestações do vereador André, com relação à arguição da eventual suspeição, que eu não soube argumentar, do vereador para votar, eu quero dizer que eu não tenho parentesco algum que me vinculasse a impedimento de votação com o senhor Ronaldo Fenelon. Fiz o voto para ele de cidadão pelo fato de entender que, como advogado e doutor, propaga o nome de Barretos com uma série de coisas, e não pelo fato dele ser presidente da Fundação Educacional de Barretos. É bom que deixe isso bem claro. Isso talvez fosse mais um atributo a ele por estar os desígnios da Fundação. E se tem problema de atraso em pagamento ou não, eu já ouvi história da Fundação de se pagasse benemerência de pessoas muito mais daquilo que valia e se acertava nos conchavos noturnos em pagamentos extras. Então, eu quero deixar bem claro que eu não tinha impedimento algum com relação a, não só ao Ronaldo Fenelon, porque eu fiz a propositura dentro dos regimentos e dentro da forma legal. Com relação ao outro título, Luiz Manuel, quero deixar bem claro que também o parentesco que envolve a mim e o ilustre doutor Luiz Manuel, alguns talvez desconhecem e pensam que ele é meu sobrinho, que eu sou tio, sou aquilo. Eu quero deixar bem claro que eu não sou tio dele, muito menos ele é sobrinho meu. Ele, inclusive, nem parente meu é, porque até então, no Código Civil anterior, o parentesco, para aqueles incautos e analfabetos que não sabem, o parentesco ia até o 6º grau, inclusive na afinidade. Hoje, no atual Código Civil, que entrou em vigor no ano 2002, o parentesco restringe-se simplesmente até o 3º grau, inclusive para fim de sucessão. E o Luiz Manuel está, inclusive, no 5º grau na linha de parentesco, na colateral, com a pessoa desse vereador. Portanto, não há parentesco nem sucessório, muito menos impedimento para a votação do título. Filo, porque eu entendi que também ele, o doutor Luiz Manuel, no uso das suas atribuições, nos percalços da vida que passou e dos degraus que subiu para inveja de muitos nefastos aqui em Barretos, ele consegue fazer com que Barretos seja conhecida em todos os setores e segmentos, não só no estado de São Paulo, mas como no estado da Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, onde quer que vá, vai o nome de Barretos junto na pessoa desse menino ainda que eu vi nascer, e que acho que o merecimento dele do título eu não discuto de forma alguma. Respeito o entendimento do vereador André Rezec quando ele avoca hoje o regimento interno para que não haja segunda votação, para obstruir talvez aquilo que ele tivesse vontade de fazer e não fez. Respeito Vossa Excelência quando determina e acata a ponderação do vereador, porque o regimento assim determina, porque realmente a urgência não haveria. Mas eu não posso respeitar o passa-moleque de que quando se conversa numa sala e que respeita o ponto de vista de que ele votaria contra, ele deveria ter dito lá também que teria argumentação, que iria dizer que não iria ter a segunda discussão, porque assim quisesse. Porque também não é justo da conversa que tira, e não obstante o entendimento do vereador Kiko achar que vai azarar o que vai acontecer de represália ou não,
porque devia ter dito isso lá. Esse negócio de morder e assoprar, para mim, não vale. Apesar de ele ter razão quando avoca o regimento interno, tem razão nesse sentido, não discordo de forma alguma. Mas na vida eu aprendi que as coisas são feitas claras. Aqueles que costumam viver na escuridão dos seus atos, que aproveitam eles e não cria problema para os demais. Evidentemente que esse título, contra o voto dele, o do próximo, Luiz Manuel, também contra o voto dele, que eu sei, vai ter a segunda discussão. Se houver tempo de aprovar na segunda-feira, eu vou conversar com os proponentes e, se for o caso, eu vou pedir o pedido de retirada desse título, porque até hoje, como diz o vereador Kiko, todos os títulos dados a pessoas que sequer pisaram em Barretos, eu votei em todos, inclusive com segunda discussão, votação sem urgência alguma, mas teve título aqui que se serviu a paparicar algumas pessoas que nada fizeram por Barretos e votamos, sem questionar por questão de respeito, para que a democracia fosse exercida de forma tranquila. Hoje eu vejo que realmente agora eu sei com quem nós estamos convivendo e estou conhecendo agora o que já me diziam que eu não acreditava. Então agora eu sei que com o vereador André é o preto no branco, é o escrito, porque a palavra do homem falada e cumprida não existe. Sinto muito, meu caro André, mas sou obrigado a dizer isso a Vossa Excelência, porque o que se conversou na sala com o vereador Paçoca foi uma coisa no sentido que Vossa Excelência votaria contra, e eu pedi ao vereador Paçoca do outro, Vossa Excelência concordou, votaria contra. E agora, usando da artimanha justa artimanha. E aí louva a argúcia de Vossa Excelência, tal como águia de rapina, que quando quer comer o filhote se subtrai, mas que um voo é profundo. Vossa Excelência assim agiu. Está correto? Está. Mas não está conforme os ditames da casa que fez assim, e Vossa Excelência chegou agora. E durante 16 anos os títulos foram votados dessa forma. O regimento assim prevê? Prevê. Segunda-feira, se ainda houver tempo hábil, Vossa Excelência vai conversar com o Ronaldinho, com quem quiser, para resolver o que vai fazer. Que se cumpra o regulamento. Mas eu tinha a obrigação de dizer, com relação à impugnação arguída pelo vereador André, que não tem superdano fático de suporte legal algum. Mera conjectura e ilação gratuita que não resolve nada, não só com relação a esse vereador, como o vereador Mandioquinha, como o vereador Paulo Correia. Essa é a justificativa que eu queria dar, só com relação à votação. Respeito à artimanha utilizada, está dentro do regimento, da lei orgânica, e vamos aguardar se segunda-feira. Se houver tempo hábil, tudo bem, se não houver, eu vou conversar com os proponentes, com os beneficiados dos títulos, e ver o posicionamento, o que eles acham, que de repente eles podem até querer devolver o título, cada questão toda, como já teve quem assim o fez. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador André Rezec. Apesar de já ter discutido, como o vereador Otávio ultrapassou... Se for o caso, eu falo como líder do PMDB. Sim. Mas como eu fui citado pelo vereador Otávio, dizendo que umas palavras bonitas, aves de rapina, o que foi dito ali, vereador, foi dito que tentaria-se um acordo, e eu pedi mais uma vez o que eu pedi semana passada, uma oportunidade de conversar, e que Vossa Excelência negou. Vossa Excelência negou e saiu nervosinho de lá. Então não vem distorcer o que foi dito lá aqui para fazer bonitinho para quem está sentado e não ouviu. O que foi dito lá dentro foi que eu pediria que fosse semana que vem o título, que seria aprovado. Se não fosse com o meu voto, eu sairia do plenário. Foi isso que eu disse. Agora, se Vossa Excelência quer distorcer para deixar bonitinho, é bem diferente a história. Eu disse que votaria contra, assumo meus atos, como sempre assumi meus atos, e não é muita surpresa para ninguém, não. Esse artigo 119 já foi usado diversas vezes nessa casa e nesse mandato. Se Vossa Excelência não prestou atenção, tem as fitas para ver. Então, eu acho que aqui sim, quando tiver um acordo, eu honro todos os acordos, como sempre honrei. Agora, digo muito claramente no que vou votar contra antes. Disse que ia votar contra, disse que existia a possibilidade de me ausentar do plenário semana que vem, ou até votar a favor, só que Vossa Excelência não deu essa oportunidade. Então, não venha distorcer os fatos. Obrigado. Justificativa de voto ao vereador Paulo Correia. Não, Euripim. Senhor presidente, senhores vereadores, colega. Durante essa semana, senhor presidente, eu vi várias vezes o senhor dizer que farei de tudo para manter a paz nessa casa de leis. Mas o que eu tenho observado, por várias oportunidades, e essa é uma,
onde colegas que me antecederam falam bonito, tentam esclarecer, mas são os primeiros a instigar que as coisas cheguem a tal ponto. Eu respeito o posicionamento do André, respeito o posicionamento de todos, mas a questão hoje, a ser votado um título de cidadão, por 3 semanas, pedido de vista, eu acho que isso aí, para o proponente, e até para aquele que vai receber, talvez, tal propositura, tal homenagem, já ficou um tanto manchado, por mais que essa casa aprove, na minha opinião. É muito triste, é muito chato a gente observar esse posicionamento, embora respeito. Falei isso para o André na sala. Agora, o que está cheirando em tudo isso, e eu respeito, o Ronaldo Fenelon e o Luiz Manuel fazem parte de um órgão, André, que você tão bem dirigiu e foi um excelente presidente. Então, a sua estrela ninguém vai apagar. Você tem seus méritos. Mas você tirar o brilho daqueles que estão tentando ou buscando uma solução para a nossa cidade, nós temos que ressaltar se tal propositura foi feita, porque existe mérito. E isso nós não podemos questionar. Votar contra, a favor, é o posicionamento de cada um, e isso é democrático. Agora, isto, como foi mencionado por Vossa Senhoria, nós tivemos uma reunião na sala, poderia ter questionado, olha, Otávio, esse título você não pode propor, porque isso, por aquilo, porque se existe democracia, se existe coleguismo, por que parou a sessão para 11 e está conversando ali, para sair de lá sem nenhuma solução? Então, não precisava reunir. Então, eu acho o seguinte, eu falei para o Otávio, ontem estive com o Ronaldo. Ronaldo, com todo respeito, eu estou me sentindo, estou chateado em relação à sua pessoa. Não tenho nada contra e nem a favor. Eu acho o seguinte, se propôs, vamos respeitar. Como já foi dito, nessa casa já deu título para muitas pessoas que, entre aspas, não vou citar se merece ou não merece, porque se foi citado e colocado é porque tem seus merecimentos, sim. Então, Otávio, realmente é uma situação que eu acho que você tem que repensar. Chega, isso aqui está virando palhaçada. Eu peço a palavra como líder. Palavra o vereador Paulo Corrêa como líder. A questão, a Celeuma aí, esse projeto está dentro da casa há 2 meses. Existe um detalhe que um quer conversar com o outro. A semana passada, a gente já autorizou, a gente deu a vista para que esse entendimento fosse feito, porque hoje seria votado. Então, como o vereador Euripim disse, é uma questão que deixa a casa, porque os acordos que se faz aqui, eles têm que ser cumpridos. Porque a gente entende, porque uma questão, ele sempre coloca para a gente, na nossa situação, que a mesa está criando uma dificuldade. Foi isso com relação ao projeto que negaram as casas, rejeitaram 11 casas, mais 75 casas, foi essa questão, vocês estão querendo atropelar, quer mostrar que 4 é maior que 7. E não é por aí, gente. Eu acho que esse entendimento tem que haver. Eu até citei um exemplo com relação à antecipação das eleições. Vamos deixar para estar discutindo questões políticas no ano que vem. Vamos deixar para estar discutindo, vamos passar pela tramitação normal das coisas aqui na casa. Porque esse projeto está há 2 meses aqui dentro da casa, já teria condições, já ter conversado bem antes. Foi pedido vistas para que fosse votado nessa sessão, embora foi votado, mas foi atravancado, porque tem uma intenção de se dar esse título no dia 30, a próxima sessão é dia 26. Então, é isso aí que eu gostaria de deixar colocado, senhor presidente. Projeto de Decreto Legislativo número 07 de 2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, que concede o título de cidadão emérito de Barretos ao Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior. Com vistas ao vereador José Francisco Abrão Miziara,
que parecer por escrito, não exarou parecer por escrito, mas irá manifestar-se verbalmente. Pela tramitação, vereador. Pela tramitação. Normal tramitação. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 07 de 2007. Com a palavra o vereador André Rezec. Peço licença para falar daqui, que eu vou ser bastante breve nesse, só para deixar muito claro o meu posicionamento contrário, dizer que todos os títulos que passaram nessa casa até agora, primeiro se passa um requerimento e se colhe a assinatura dos 11 vereadores. E quando se fala tanto entendimento nessa casa, deveria ter sido visto naquela folha que recolhe os 11, e se reparar, deixar uma linha inclusive no meio para me assinar. Ali depois você assinou todo mundo. Quem me trouxe aqui na sessão 3 semanas da tarde, foi o Vander. Deixo o meu posicionamento contrário ao título, porque eu simplesmente, até agora virou até escancarada a coisa, vai fazer um lançamento na FEB, que é aproveitar a festa para dar o título. Mais um motivo para mim votar contra. Eu acho que o Luiz Manuel, hoje, se transformou numa eminência parda de Barretos, é a pessoa mais bem remunerada pelo cofre público de Barretos, contratado pela prefeitura, contratado pela Câmara não, está o Ricardo, mas embora ele é assessor de fato, contratado pela fundação e recebendo mais qualquer secretário municipal. Então, voto contra, porque eu não acho justo utilizar um título de cidadão para fazer política pessoal nem promoção pessoal de ninguém. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, eu peço o Vênia para falar daqui também, que eu quero ser bem breve. Primeiro, eu quero dizer ao vereador André Rezec que o normal na casa, todos os títulos são dados e as pessoas, a própria secretaria que colhe a assinatura de todo mundo, e foi passado a todos e foi dada a oportunidade a ele no meio, então não importa a linha que ele figurasse dele assinar. É lógico que ele não iria assinar por causa do ranço de alguma coisa que tem ele, que eu também não tenho nada com isso, para mim é problema dele. Segundo, que competência e cultura não justifica de forma alguma as considerações feitas pelo vereador André, porque quem tem competência cobra pelo que tem. Eu tenho pouca competência naquilo que eu faço, mas dependendo das circunstâncias do caso que eu faço, se paga um X, se paga XYZ, ou se paga o abecedário inteiro. E competência quem tem é e feita por aquilo que tem e por aquilo que fez. Lógico, evidentemente, que hoje, pela primeira vez, eu vejo que cultura inerente a alguém passou a ser eminência parda. Eu fico tranquilo porque o leopardo é pardo e também é um animal feroz, igual outros pintadinhos, bonitinhos, enfeitados. Eu quero deixar bem claro que o que incomoda é talvez a condição humana de ser útil em toda hora, em todo segmento, com ganho de tudo aquilo que faz, com respaldo jurídico, que é uma coisa de dar. Inveja qualquer profissional, não digo, porque a vida eu aprendi que dá, nega e tira, e eu acho que ninguém pode reclamar quando a vida tira, quando teve a oportunidade de usufruir. Mas também ver daquele que subiu degrauzinho por degrauzinho na vida, sem ser um berço de ouro, sem ter a propensão de ninguém, sem ter auxílio de quem quer que seja, qualquer coisa em termos de carreira política, de QI, seja isso, e se fazer por si próprio, é uma coisa muito bonita na vida. E isto eu acho que só tem uma coisa que tira. Deus, na sua infinita bondade, quando tira, e que leva para a própria sepultura, que é o QI de cada um. Não é inveja, não é qualquer coisa que pode macular a competência de alguém para ser tido como eminência parda. Eu tinha obrigação de dizer isso a Vossa Excelência e os demais vereadores. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador André Rezec. O projeto entrará em discussão
na próxima sessão. Mas se Vossa Excelência entender também, em aguardar a próxima... Não, vereador, até entendo, mas em virtude da... Hã? Eu retiro o requerimento. Vamos aguardar a próxima sessão. Eu vou seguir o regimento e... Outro sentido, senhor. Hã? Outro sentido. O que vai agora, nego? Em discussão, o requerimento número 274/2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando providência junto à empresa responsável pela coleta de lixo urbano, Filadélfia Comércio e Transporte Limitada, visando informar a esta casa se o procedimento de coleta especial de animais mortos vem sendo adotado pela mesma, como era procedido pela empresa Macchione. Com vistas dessa presidência, que não exarou parecer por escrito, mas se manifesta pela regular tramitação. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimento número 276 de 2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior, requer oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando providências no sentido de encaminhar a essa casa cópia do contrato de concessão firmado com a empresa Filadélfia Comércio e Transportes Limitada para a prestação de serviço de coleta de lixo e varrição. Com vistas a essa presidência, que se manifesta pela normal tramitação, está em discussão. Com a palavra o vereador Kiko Misiari. Senhor presidente, eu vou votar favoravelmente ao requerimento, mas quero aproveitar a discussão desse requerimento para